Então aqui é a nossa tela com a posição dos cabeçotes, indicando aí os furos, a posição com o percurso para atingir o furo de referência, como é que fica a curva DAC, né? E por que o furo 2 tem mais amplitude que o furo 1? É por causa do campo próximo, lembra da proximidade do campo próximo? Como esse aqui tem menor distância, esse daqui está dentro do campo próximo, está numa região instável. Saiu do campo próximo, já está com o feixe estabilizado, você vai ter uma condição melhor aqui. Agora, uma coisa que nós vamos ter que fazer também e lembrar é o seguinte: quando a gente tem um bloco de referência para fazer a curva DAC, como esse daqui, por exemplo, ele é um material que ele está representando uma similaridade com o material da peça que vai ser inspecionado. Só que ele pode ter uma condição superficial melhor do que o material da peça, ou pior também do que o material da peça. Então, para a gente ser justo, para fazer uma comparação entre esse material que nós vamos estar utilizando para fazer a curva DAC com o material da peça, nós temos que fazer uma análise que é chamada de verificação de perda por transferência ou de correção por transferência. O que significa essa transferência? Essa transferência, na verdade, nada mais é do que você verificar se o ganho que você utilizou nessa peça, que é o bloco de referência, se a condição superficial dessa peça, do nosso bloco, está melhor ou pior do que a da peça, e se isso interfere com uma perda de ganho. Porque pode ser que se a superfície do nosso bloco estiver muito pior do que a da peça, eu vou ter uma atenuação aqui maior do que da peça. Então, todas as descontinuidades que eu vou pegar da peça, ela vai ser avaliada de maneira errada. Eu posso avaliar ela como uma indicação aprovada, porque isso daqui vai interferir na minha avaliação. Por exemplo, se o meu bloco de superfície laminada tiver uma condição bruta e tiver muito áspero, ou estiver até com um pouco de incrustação, algum tipo de uma incrustação superficial aqui, né? Tipo uma escória, alguma coisa, ela vai atenuar mais. Quando eu for para a peça e ela tiver uma superfície melhor, eu vou estar usando mais ganho do que deveria, eu vou estar reprovando mais. Então, o que a gente faz aqui para fazer essa verificação da correção da transferência? Nós vamos fazer uma curva aqui também, utilizando os cabeçotes para a gente obter algumas amplitudes aqui na tela do nosso aparelho. Esses percursos têm que ser similares àquele que a gente vai utilizar na peça também. Então, por exemplo, no caso do cabeçote angular, eu vou estar utilizando dois cabeçotes com o mesmo ângulo e vou estar colocando eles em posições aqui, por exemplo. Um vai estar como emissor e o outro como receptor, e eu vou colocar eles na primeira posição aqui, ó, um emite, outro recebe, para ter a primeira passagem do feixe sônico aqui no meu material. Então eu vou ter a minha primeira resposta aqui, ó. Tá? Eu vou ter um eco daqui e eu vou colocar essa primeira resposta a 80% da minha tela. Com o mesmo ganho, eu vou continuar fazendo isso agora, ó, o outro na posição E, só que em vez de agora usar ele aqui nessa posição, eu vou usar ele no percurso total, percurso de R2, tendo um que nós chamamos aqui de um percurso completo. A distância vai ser maior, então eu vou ter a minha segunda resposta aqui, ó, no pulo completo, que é uma distância maior. E depois eu vou fazer a mesma coisa com um pulo e meio aqui, ó, com um percurso na reflexão 3 aqui. Então ele vai vir um percurso sônico aqui, vai bater, vai refletir com o mesmo ângulo, sobe, bate e reflete com o mesmo ângulo, e o meu outro cabeçote vai receber isso aqui. Então eu vou ter um percurso 3 vezes aqui percorrendo na minha chapa. Aí eu vou ter esse eco aqui. Então essa curva aqui que eu obtive
é minha curva de referência no meu bloco de referência. Então, eu vou ter aqui 3 ecos.